galera, estamos chegando para mais um vídeo do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e como sempre é muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Hoje nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versos de número 12 e 13. Romanos, capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências ou desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo orientando a igreja em Roma e também trazendo orientação por intermédio do Espírito Santo à minha e à sua vida. Ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que significa não reinar o pecado em nosso corpo mortal? Significa dizer que nós não podemos ser presos ao pecado. Não significa dizer que não podemos ter a prática pecaminosa. Significa dizer que não podemos viver na insistência do pecado. Porque uma vez que somos dominados pelo pecado, uma vez que nos tornamos dependentes do pecado, este passa a reinar sobre o nosso corpo mortal. E a palavra de Deus vai dizer que aquele a qual reina sobre o nosso corpo, aquele que nos domina, desse somos feitos servos. Esse passa a ser Senhor sobre as nossas vidas. Se o pecado ele reina sobre o nosso corpo, se o pecado reina sobre a nossa vida, então nos tornamos servos do pecado e o pecado passa a ser o nosso Senhor. Pelo que nós não podemos ter outro Deus além do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os seus desejos. Porque uma vez que o pecado reina sobre o nosso corpo, somos dependentes dele e nos tornamos, então, obedientes aos desejos, às concupiscências, às vontades do maligno sobre as nossas vidas. Pelo que o texto vai continuar dizendo que não podemos apresentar os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Veja comigo o que está dito no verso de número 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O nosso corpo, ele é um instrumento. Um instrumento é o meio pela qual algo se realiza. É por intermédio de um instrumento que alguma coisa acontece. E o nosso corpo como instrumento, ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. E quando utilizado, então, para a prática do pecado, ele é apresentado como um instrumento de malícia, um instrumento de iniquidade, um instrumento de pecado. E a orientação é: mas apresentai-vos a Deus como instrumentos de justiça. E aí, o interessante é que o texto diz: apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Significa dizer que aquele que tem o seu corpo como instrumento do pecado, ele está morto e não sabe dessa informação. Ele pensa estar vivo, ele pensa como alguém que está vivo, anda como alguém que está vivo, mas na realidade ele está morto espiritualmente falando. Ele está distante de Deus, ele está afastado de Deus, e quando findar a sua vida nessa terra, certamente que eternamente ele estará distante de Deus, ele receberá a morte eterna. E então o texto diz: mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Porque uma vez que apresentamos os nossos corpos à prática das boas obras, à prática, à observação dos princípios de Deus, à observação da palavra de Deus, então andamos como vivo em meio ao mundo que jaz no maligno. Andamos como vivo em meio a ossos secos. Andamos como vivos em meio a mortos. Pessoas que estão distantes de Deus. Mas quando andamos segundo a orientação do Senhor, então andamos como vivos. Não vivos unicamente fisicamente falando, mas vivos espiritualmente. E se a nossa vida então se findar neste momento, nós viveremos eternamente junto do Senhor. Por isso apresentai-vos os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, como vivo dentre os mortos. A outra possibilidade de utilizar os nossos corpos como instrumento é justamente instrumentos de justiça. Ou seja,
Os nossos corpos são entregues ao Senhor para cumprir a sua vontade. Os nossos corpos são entregues ao Senhor para trabalhar na sua obra, para ser utilizado como proclamadores do seu evangelho, para ser utilizados como servos de Deus nessa terra. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a vida que hoje vivo na carne, não vivo mais segundo as minhas vontades, mas Cristo Jesus vive em mim. Significa dizer que ele já não tem domínio mais sobre si. Cristo é quem vive nele. Cristo é quem decide na vida dele. Importa que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Que assim seja também na minha e na sua vida. Que nós não venhamos permitir que o pecado venha reinar sobre o nosso corpo mortal, a fim de obedecer os seus desejos. Mas que Cristo Jesus possa reinar e que a sua vontade possa se cumprir. Que o seu querer possa se realizar sobre as nossas vidas, para que possamos ser instrumentos de justiça na terra. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu lar.